O livro de Mateus foi escrito por Mateus, um dos discípulos de Jesus, e ele é um conjunto de relatos dos discípulos e do próprio Mateus, daquilo que eles viram e ouviram de Jesus enquanto eles andavam com ele aqui na Terra. Seja bem-vindo então a mais um Conhecendo Deus e vamos nos aprofundar juntos ao livro de Mateus. Se você assistiu o primeiro vídeo, sabe que embora Mateus seja o primeiro livro na sua Bíblia, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, entre todos os quatro. Então o que a gente sabe, pensando nisso, é que Mateus e Lucas pegaram o livro de Marcos como base e dali eles adicionaram seus relatos pessoais, aquilo que eles consideravam relevante para o povo que eles estavam escrevendo naquela época e fizeram seus livros. Para você ter uma ideia, o livro de Marcos conta com 661 versículos. Desses 661 versículos, 600 estão também no livro de Mateus. Agora sobre o autor do livro. Em Mateus, capítulo 9, versículo 9 diz: Jesus saiu dali e viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Esse Mateus é o Mateus que escreveu o livro, ou seja, ele era um coletor de impostos. O que era isso? Um coletor de impostos nessa época era alguém muito odiado pelo povo. Eles eram pessoas que trabalhavam pro governo, cobravam impostos do povo pro governo, mas eles acabavam cobrando um pouco mais para poderem ficar com parte do lucro, para eles poderem enriquecer desse jeito. Ou seja, ele era visto como um traidor no meio de seu povo. E esse foi um dos 12 homens que Jesus chamou para seguir ele durante seus 3 anos de ministério. Como você viu também no último vídeo, é muito importante a gente olhar para quem o autor está escrevendo esse livro, pra gente entender o porquê que ele coloca detalhes específicos que às vezes não fazem sentido pra gente. Então esse livro, Mateus escreveu diretamente pro povo judeu. Quem são os judeus? Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, Deus escolhe um homem, Abraão, e ele dá uma promessa para Abraão. Ele diz que a partir dele, Deus vai construir a sua nação. A partir de Abraão, as famílias começaram a se multiplicar e esse povo começou a ser conhecido como os hebreus, ou também povo de Israel. Depois de bastante tempo, eles começaram a ser chamados judeus. Então são só nomes diferentes pro mesmo povo. Então, como eu falei, você pode ter se deparado enquanto você lia com detalhes que parece que, tipo assim, desnecessários. Por que ele colocou isso aqui? Como, por exemplo, a genealogia no capítulo 1. Se você leu essa parte, e eu duvido que você leu, provavelmente você só pulou, você viu que tem vários nomes que, tipo assim, não fazem sentido nenhum pra gente. Mas pra aquele povo fazia. Quando eles olhavam essa genealogia, eles não enxergavam só nomes aleatórios, eles lembravam de histórias. Então, por exemplo, ele lia Abraão. Não era só um nome, mas é de onde toda a história deles começou. Um homem que recebeu a promessa de que a partir dele, de que a partir da família dele, da linhagem dele, todo o povo de Deus seria construído e todas as nações da terra seriam abençoadas. Ou também Davi, em 2 Samuel 7, que Deus dá a promessa pra ele de que, pra sempre, por toda a eternidade, ele teria um descendente no trono. Então, todos esses nomes, eles apontavam pra um único lugar, pra uma única pessoa, que é Jesus. Muitos deles falharam. Abraão falhou, outros nomes que a gente enxerga aqui, eles falharam, Davi falhou, mas Jesus não. E Jesus veio como o cumprimento de todas aquelas promessas que aqueles homens receberam. Outro detalhe que você deve ter percebido são as várias profecias, ou citações, ou alusões ao Antigo Testamento. Nesse livro inteiro, a gente tem aproximadamente 170 alusões ao que a gente conhece hoje como Antigo Testamento. São versículos, são contextos daquela época, são referências que aquele povo entenderia sobre coisas que já tinham sido escritas antes. E através disso a gente consegue perceber que o Antigo Testamento não é só um livro que a gente pula, mas na verdade era a Bíblia que Jesus tinha na época, que ele usava, amava, que ele lia, que ele decorava, que ele se apegava. A gente precisa ler o Antigo Testamento. Um dos exemplos de referências que talvez não fazem sentido pra gente tá lá em Mateus, capítulo 27, no versículo 46. E é quando Jesus está prestes a morrer e ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Isso não é só uma frase aleatória ou Jesus se sentiu realmente abandonado por Deus, mas é uma referência ao que está escrito em Salmos capítulo 22. E eu convido você a, depois desse vídeo, ler esses Salmos, porque ele faz alusões diretas à vida, à morte, à ressurreição da vida de Jesus. Então, quando um judeu fosse ler essa... Fosse ler? Certeza? Acho que é. Eu não sei um exemplo mais claro. Quando um judeu fosse ler. Tá, pode ser. Não, quando um judeu fosse ler. Quando um judeu olhasse pra isso, tá? Então, quando o judeu olhasse pra essa referência naquela época, ele não ia pensar só num meu Deus, Jesus se sentiu abandonado, ou alguma coisa do tipo que a gente pode pensar, mas ele ia lembrar de Salmos capítulo 22, seguido por Salmos capítulo 23, que fala que o Senhor é meu pastor, seguido por Salmos capítulo 24, que fala quem é o Rei da Glória, é Jesus. Então, todas essas referências, elas apontam de forma específica para aquele que viria e para aquele que veio, e esse povo estava descobrindo isso através do livro de Mateus. Durante a leitura, você também pode ter se deparado com alguns termos que você não conhece, alguns nomes, algumas referências. Eu
quero apresentar eles para vocês. O primeiro deles são os escribas. Naquela época, os escribas eram homens que traduziam as escrituras do hebraico pro aramaico e pro grego, para as pessoas poderem ter acesso às escrituras. Mas além de traduzir a lei, eles adicionavam algumas coisas extras, umas notas, umas tradições orais, para evitar que a lei fosse quebrada. Então, por exemplo, é como se eu falasse que você nunca mais poderia entrar na minha casa. E aí, para garantir que você não vai quebrar essa lei, você decide que você nunca mais vai nem passar por Maringá. É esse tipo de absurdo que a gente tá falando aqui. Outro exemplo é que naquela época eles não poderiam fazer nenhum tipo de trabalho no sábado. Esse dia era considerado sagrado para Deus. Isso realmente tá no Antigo Testamento, Deus realmente escreveu isso. Mas para evitar que essa lei fosse quebrada, eles também estabeleceram uma lei extra. Você não poderia nem cuspir no chão de barro, porque eles usavam o barro e a terra para fazerem construções. Então, evitando de cuspir, você tá evitando também de fazer algum tipo de construção, algum tipo de trabalho, consequentemente, você tá deixando de pecar. E é por isso que naquela passagem, por exemplo, de João 9, diz que Jesus cospe na terra, ele cospe no chão, ele faz uma lama e coloca nos olhos daquele homem para que ele seja curado. Jesus estava quebrando não a lei de Deus, mas essa tradição oral que aqueles homens tinham estabelecido naquela época. A ideia parece boa, a gente tá evitando de pecar, mas o que aconteceu é que eles se apegaram muito mais às tradições orais e ao fato deles não quererem pecar de alguma forma do que ao coração de Deus, por trás de cada uma das leis que ele tinha estabelecido. Isso é o que a gente chama de legalismo. Outro termo que talvez você desconheça é sinagoga. Sinagoga nada mais era do que um lugar de encontro onde todos os judeus se reuniam para eles terem um tempo de oração, de leitura das escrituras e de ensinamento e aprendizado da lei de Deus. Saduceus, eles eram da classe mais alta dos judeus. Saduceus, grupo de judeus da mais alta classe que não acreditava em ressurreição, em demônios, em anjos. Eles só acreditavam nos primeiros 5 livros que a gente conhece como Bíblia, mas naquela época era a Torá. Os fariseus. Os fariseus, eles eram um grupo de judeus mais parecidos com Jesus, e talvez seja por isso que eles são um grupo que Jesus mais passa tempo e que mais conversa com Jesus durante o livro de Mateus e durante os evangelhos. Eles acreditam na ressurreição, eles acreditam em anjos, em demônios, eles acreditam em todos os livros do Antigo Testamento, mas eles se apegaram demais às tradições orais. Eles consideravam que tinham o mesmo peso do que as escrituras em si. Eles seguiam a lei só porque eles tinham medo de serem condenados pelo pecado deles, como eles já tinham sido lá no Antigo Testamento, na história do povo de Israel. Eles não faziam de coração, não era por amor, era simplesmente por medo deles serem condenados. É tipo a gente, quando a gente vai na igreja ou a gente segue a Deus só porque a gente tá com medo de ir pro inferno, é a mesma coisa. Agora, no livro de Marcos, a gente tinha conversado sobre como Jesus é destacado de uma forma especial. Ele é visto como um servo sofredor, como aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, que através da sua vida e da sua morte ele estabeleceu pra gente um padrão de como se parece servir ao nosso rei. Já no livro de Mateus, Jesus é destacado como Emanuel, como Deus conosco. No primeiro capítulo diz que tinha uma promessa lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento, que agora estava sendo cumprida através da vida de Jesus, que era um Deus que abandonou seu trono, abandonou a sua majestade e a sua glória para estar entre nós. Um Deus que estava sendo desde a eternidade adorado por anjos e por criaturas, decidiu sair desse lugar por algum motivo, passar 9 meses na barriga de uma mulher. Um Deus que encontra prazer na sua criação e que quis vir para cá e ter contato conosco. Uma das relações que a gente encontra no livro de Mateus sobre Jesus sendo mostrado como Deus conosco, como Emanuel, é quando a gente olha lá pro Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 19 tem aquela história de quando Moisés sobe no monte para ter um encontro com Deus, ele recebe os 10 mandamentos, a lei de Deus, então ele comunica pro povo. É Deus falando através de Moisés pro povo, entregando a sua lei. A gente tem um paralelo muito parecido no livro de Mateus. No capítulo 5, no Sermão do Monte, que você deve conhecer, Jesus sobe no monte e fala que ele pronuncia as palavras de Deus, ele pronuncia a lei de Deus. Ele dá ensinamentos e ele busca de volta lá no Antigo Testamento o coração por trás daquilo que já tinha sido falado. É Deus falando e se relacionando diretamente com o povo dele. Esse é o tema, essa é a revelação que é refletida do começo ao fim do livro de Mateus. Quando a gente olha lá no final do livro, no capítulo 28, Jesus deixa uma promessa. Logo depois de enviar os discípulos, ele fala: ide por todo mundo e façam discípulos por todas as nações. Ele diz: eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa que a gente pode se apegar. Que aquele Deus que era o Emanuel para esse povo, que estava com eles, que andou com eles, continua com a gente hoje. Outro tema que também é destacado no livro de Mateus é sobre o reino de Deus. E, na verdade, tem uma coisa muito interessante que está escrito em Mateus capítulo 4, no versículo 23, e fala que Jesus começou o seu ministério percorrendo por Galileia e pregando o evangelho. Mas quando a gente para pra pensar, tipo assim, que evangelho Jesus pregava? Ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha ressuscitado, as pessoas ainda não sabiam que ele ia fazer isso e quem ele era de verdade. A maioria deles não acreditavam que Jesus era o filho de Deus mesmo, e os discípulos também não tinham entendido que ele era o Messias. Então, qual que é o tipo de evangelho que Jesus pregava? Quando a gente pensa em evangelismo hoje, acho que a primeira coisa que vem na mente é tipo, Jesus te ama, ele pagou os seus pecados, ele morreu por você, e agora você tá salvo. Mas qual era o evangelho que Jesus pregava? A gente precisa parar pra prestar atenção nesses detalhes e a gente conseguir pregar o mesmo evangelho. Jesus pregava o evangelho do reino. É isso que Mateus fala pra gente. O livro de Mateus mostra que Jesus pregava o evangelho do reino. E a gente precisa entender o que isso significa.
significa. Eu acho que como cristãos a gente tem a tendência de deixar tudo muito abstrato, muito místico. A gente pega esses termos, o evangelho do reino, mas o que é o evangelho do reino? O que é que Jesus estava pregando e como eu posso pregar a mesma coisa? Eu já te adianto que o evangelho do reino não é só sobre milagres. Falar sobre o reino de Deus não é só sobre falar que tem muita cura e muitas coisas acontecem, e milagres e sinais, maravilhas, tudo isso é verdade também, e tudo isso Jesus também fez. Mas esse não era o principal. O que Jesus fala é que os milagres, eles são só um acompanhamento daquilo que ele chama de prato. Ele não chama, eu chamo de prato principal. Jesus não chama isso. O que Jesus deixa claro é que os milagres são só um acompanhamento do que a gente pode entender como o prato principal, que realmente é o evangelho. Em Mateus capítulo 8, por exemplo, Jesus dá um exemplo muito bom. O que a gente precisa entender dessa história é que ela é muito mais do que só uma cura física. Essa história conta sobre um leproso que Jesus tocou ele e ele foi imediatamente curado. Aquilo era uma doença que se espalhava através do toque, as pessoas acreditavam nisso, então ninguém tocava nele. Ele era um homem que talvez não tinha sido tocado, abraçado, beijado, ninguém segurou na mão dele, todo mundo tinha medo dele, talvez por anos da vida dele. Ele tinha essa carência de toque, de afeto, de proximidade, de intimidade com pessoas. Então quando Jesus encosta naquele homem, isso é muito mais do que só a cura em si. É muito mais do que só restaurar o corpo físico dele, mas uma identidade. Jesus poderia muito bem ter curado ele só falando. Nessa próxima história, a partir do versículo 5, fala que a filha desse homem estava com uma doença, estava com um problema, e aí ele pede ajuda pra Jesus. Jesus fala uma palavra e ela foi curada em outro lugar, a uma distância muito grande de onde ele estava. Jesus não precisava ter encostado no leproso, mas ele decidiu porque entendia que era mais do que uma cura. Era algo maior, era o evangelho do reino. Esse é o reino de Deus. É um reino invertido. É um reino com valores completamente diferentes e até opostos do que a gente acredita ser verdade e do que a gente vive hoje. Deus estabelece um padrão muito alto do que ele espera de seus filhos. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Por exemplo, quando ele fala no capítulo 5, versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Ou também no próximo versículo que fala, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso. Mas eu lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado de seus pés. Depois ele ainda fala, vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vocês perseguem. Que vocês perseguem não dá pra você perseguir ninguém. Perseguem vocês. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Jesus está chamando a gente não para cumprir o básico, mas para estabelecer um padrão ainda maior do que significa viver o reino de Deus. Jesus está mostrando pra gente, através do livro de Mateus, que se eu quero escolher chamar ele de rei, eu preciso entender que eu não posso viver mais do jeito que eu quero viver. Eu preciso me submeter ao seu reino. Eu preciso me submeter à sua lei, à sua palavra, ao teu espírito, à tua direção. Eu preciso entender que eu não tenho mais controle sobre a minha vida, mas eu decidi entregar ela por completo ao reino dele. E eu preciso viver de acordo com os padrões que ele diz que filhos de Deus precisam viver. Deus merece filhos obedientes, Deus merece filhos devotos, Deus merece filhos que se entregam por completo àquilo que ele chama de evangelho do reino. E tudo isso não significa que é fácil. E Jesus também nunca prometeu que seria fácil. Mas como a gente leu, Jesus prometeu que ele é o Emanuel, que ele estaria e que ele estará com a gente por toda a eternidade. Como nós vimos no livro de Marcos, nessa época quem estava no governo era o Império Romano. A gente viu que eles fizeram várias coisas ruins, eles faziam torturas dos piores tipos, até a crucificação de Jesus. Isso fazia parte da cultura deles também. Mas esse momento que Jesus veio pra Terra foi perfeito. Essa página em branco que você tem na sua Bíblia, na verdade ela representa 400 anos que a gente tem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muitas pessoas chamam esse momento de 400 anos de silêncio, porque nenhum profeta se levantou, não tinha nenhum livro escrito por um homem enviado por Deus, então foram 400 anos sem ninguém se levantar. E mais pro final desses 400 anos, o Império Romano começou a fazer uma coisa muito legal. Eles chamavam esse tempo de helenização. Isso foi um movimento do Império Romano de que todos teriam que adotar a cultura romana. Então todo mundo ia falar grego, todo mundo ia ter o mesmo tipo de comportamento, eles começaram a construir estradas para que todo mundo tivesse acesso a diferentes cidades. Então foi o momento ideal, porque todo mundo falava a mesma língua, então Jesus ia poder pregar o evangelho para todo mundo conseguia ter acesso a diferentes lugares, então Jesus ia conseguir viajar entre as cidades e pregar o evangelho em diferentes lugares. Então foi um momento todo preparado, como se fosse essa peça de teatro toda pensada para que Jesus viesse no momento certo. E ele veio. Agora, com esses 400 anos de silêncio, a gente também tinha uma expectativa sendo gerada no povo judeu. Eles passaram por um tempo em que eles tinham sido castigados, eles tinham sido exilados, eles tinham passado por um tempo muito difícil. E eles começaram a prestar atenção naquelas antigas promessas dos profetas e aquilo que Deus já tinha falado antes
sobre aquele que viria, sobre um Messias, sobre um ungido de Deus, sobre aquele que seria o Salvador deles. Mas na cabeça deles, eles não pensavam igual a gente pensa hoje em Jesus, em o Filho de Deus que ia vir como homem, ia morrer pelos pecados deles e era isso que eles iam ser salvos. Eles pensavam num libertador físico, eles pensavam num reino de Deus físico, eles pensavam num homem, num guerreiro, num rei, assim como os reis do Antigo Testamento, que ia se levantar, ia derrubar o Império Romano, ia levar o povo judeu de novo para a vitória física. Então isso explica o porquê os discípulos ficaram tão confusos em tantos momentos. Eu não sei se você tem essa sensação enquanto você lê, eu já tive essa sensação de que parece que eles são meio burros até, porque Jesus ensina um monte de coisa, Jesus faz um monte de coisa, ele faz sinais, faz maravilhas, ele faz milagres, ele ensina sobre o reino de Deus, ensina sobre aquilo que ele veio fazer, morrer, né, ressuscitar, mas parece que vai chegando perto da sua ressurreição e eles não entendem. E constantemente Jesus tem que olhar pra eles e corrigir, e falar, véi, vocês entenderam até agora, vocês não entenderam aquilo que eu vim fazer de verdade, vocês ainda esperam um libertador físico, mas não é isso que eu vim fazer. Eles achavam que Jesus tinha vindo pra libertar eles de Roma, mas na verdade ele tinha vindo pra libertar eles do próprio pecado, pra nos libertar do nosso próprio pecado. O que a gente entende quando a gente pensa nisso é que muitas pessoas gostavam de Jesus, muitas pessoas seguiam Jesus, muitas pessoas amavam Jesus, mas muitas dessas pessoas não conheciam Jesus de verdade, não sabiam o que ele tinha vindo fazer de verdade, não entendiam qual era a sua história, o que era o reino de Deus, o que era essa mensagem que ele estava pregando, eles não tinham entendido nada disso. E muitas vezes a gente tá igual esses discípulos, a gente tá igual esse povo, a gente olha pra Jesus e a gente fala que a gente gosta dele, que a gente quer se render a ele, que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas a gente não conhece ele de verdade. Então as pessoas que falaram que gostaram de Jesus, na verdade não conseguiram seguir ele até o final. Então quando chegou o momento que ele fez aquilo que ele veio pra fazer, ou seja, morrer na cruz e ressuscitar, muitas pessoas abandonaram, porque elas estavam com a expectativa no lugar errado. E a verdade é que se a gente não conhecer quem Deus realmente é, e se a gente não entender o que significa se submeter ao reino dele verdadeiramente, a gente vai abandonar ele no final. E nós gostamos de seguir a Cristo, até aquela parte do você é meu filho amado, você é a alegria da minha vida, ou eu vou tirar a sua ansiedade, venham a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, que eu vou trazer descanso. A gente gosta de tudo isso. Mas quando chega num nega a si mesmo e siga-me, ou tome a sua cruz e siga-me, a gente já tem um pouco mais de dificuldade de lidar. Mas a realidade que a gente precisa entender e aceitar do reino de Deus é que ele é composto mais por confronto do que por conforto. A gente vai passar por mais tempo sofrendo na nossa caminhada com Deus do que recebendo aquele amor de você chorar e ficar assim na presença de Deus. Essa é uma expectativa que vai ser frustrada na sua caminhada. Não que não seja parte, não que Deus não queira fazer isso, ele quer. Mas pra você ser moldado de acordo com o filho que Deus merece que você seja, pra você ser moldado de acordo com os padrões do reino de Deus, é doloroso. A gente passa por tempos difíceis, a gente passa por momentos que a gente não entende o que a gente tá passando, mas que são necessários e que fazem parte do reino de Deus. E se a gente não ler essa palavra, se a gente não entender do Antigo até o Novo Testamento o que significa viver submetido ao reino de Deus, a gente não vai entender esses momentos que a gente vive. Então o chamado que Deus nos dá no livro de Mateus é pra que a gente entenda e aprenda o que é viver o reino de Deus. E o livro termina em Mateus capítulo 28, com Jesus falando: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus, sendo discipulados, aprendendo, sendo confrontados, sendo moldados de acordo com a imagem de Jesus, para chegar no final desses 3 anos e Jesus falar: tá bom, agora vocês podem ir. Eu acredito que o Senhor tem nos chamado a aprender o que significa ser discípulos dele de verdade. E a partir do momento que a gente entende, nós poderemos ser enviados. Mas que antes da gente sair para fazer discípulo e para pregar o evangelho, a gente precisa parar e a gente precisa ser transformado por esse evangelho. Senão a gente vai sair e a gente vai acabar fazendo discípulos de nós mesmos. E eu te garanto que eu não preciso de 2 de mim. Eu não preciso de mais uma versão de quem eu sou. Eu preciso ensinar pessoas a serem como Jesus é. Mas eu não vou conseguir fazer isso até que eu entenda o que significa viver de acordo com o reino de Deus. E eu quero terminar o vídeo com uma reflexão para você fazer. Eu quero que você pense o que você acha que Jesus fazia entre o momento que ele nasceu até os seus 30 anos. Porque o que a gente tem escrito aqui nesse livro é a partir dos seus 30 anos. Vai do seu nascimento e aí depois pula direto para Jesus no ministério dos 30 aos 33 anos. Mas eu quero que a gente pense o que será que Jesus estava fazendo durante esses 30 anos da vida dele. E talvez a resposta que a gente vai chegar é que antes dele pregar o evangelho, Jesus passou 30 anos vivendo o evangelho do reino. Ele passou 30 anos estudando, se aprofundando na palavra de Deus, amando quem o Pai dele é, aproveitando o que significa viver a sua humanidade em santidade, e aí depois ele entra no ministério, e ele vai discipular as nações, ele vai discipular os discípulos, e ele faz tudo aquilo que a gente sabe que ele fez. E esse foi o livro de Mateus. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você se aprofunde na leitura.
Como você percebeu, igual o livro de Marcos, a gente não passou passagem por passagem, explicando o que significa as parábolas ou as histórias de Jesus. É mais pra gente entender qual que é o coração por trás do livro e qual que era a intenção do autor escrevendo ele, o que Jesus tem pra nos ensinar de forma específica sobre quem ele é, através do livro de Mateus, e foi isso que a gente fez. Então eu espero que você gaste muito tempo lendo esses versículos e sendo transformado pela palavra de Deus, como a gente precisa ser todos os dias. Espero que você tenha gostado, esteja com a gente no nosso próximo Conhecendo a Deus, e te espero aqui em julho, do dia 7 ao dia 12, para nossa temporada de inverno. Valeu!